Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Pegue e compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo também o meu Scooby, caso você queira me adicionar. Esse mês de outubro é comemorado o mês das crianças, né? Todo mundo sabe que é uma tradição originalmente católica, derivada dos santos católicos Cosme e Damião. Mas aí eu não quero muito entrar nesse detalhe não, até porque eu não sou católica e não entendo muito sobre essa festividade. Mas faz parte da nossa cultura, né, da cultura brasileira. Eu lembro quando era criança, era uma data muito assim especial, porque em geral a gente ganhava algum presente. E hoje ainda é muito, né? Muito forte. Eu sei que algumas famílias jogam esse Dia das Crianças para o Natal mesmo. Vão se organizando para presentear no Natal. Mas aí eu queria fazer uma sugestão de livros. Esses desenhos, não sei se vocês estão vendo, foi minha sobrinha Eduarda que fez. Ela gosta de pintar, desenho e pinta. Aí eu disse, Eduarda, quando for fazer um vídeo falando sobre livros infantis, eu vou pegar alguns dos seus desenhos. Ela tem um monte, mas eu quis escolher esses aí porque eu acho que tinha mais a ver comigo. Eu costumo dizer uma frase que eu escutei de uma minha, o seguinte, que apesar de eu gostar muito de livro e achar super significativo dar livros a crianças, eu não gosto da comparação de que livro é brinquedo. Inclusive, eu acho que muitos adultos erram quando substituem o livro pelo brinquedo. Porque se você pegar uma criança, mesmo ela leitora, mesmo quando ela goste, dificilmente ela vai deixar de querer estar com uma boneca, um carrinho, um brinquedo, um jogo, para substituir por um livro. E eu gosto mais da ideia de você dar duas coisas, né, quando vai presentear. Dar o presente, o brinquedo, no caso, e dar um livro. Porque eu acho que dá naquela criança aquele sentido do brinquedo, porque na infância a gente quer muito o brinquedo para brincar. E se você puder adicionar um livro, melhor ainda, porque aí ela não vai ver o livro como algo oneroso, que lhe retirou o brinquedo, mas como algo complementar. E eu acho que essa casadinha funciona bastante. E essa dica que eu quero deixar para vocês, sabe? Porque a gente quer refletir sobre isso, né? O livro, mesmo para quem gosta, eu acho que é um item único, personalíssimo, mas que não deve ser substituído, sabe? Principalmente na infância, né? Eu acho que dá para casar os dois. E a gente vê no mercado aí muita opção barata, boa, de brinquedo e de livro. Então eu acho que é significativo que a gente faça isso com as crianças, sabe? Quando a gente for pensar em dar um livro, dá um brinquedo também, para que aquela criança não tenha um livro como algo chato que lhe retirou o brinquedo. Não tem muitos livros assim que eu separei. Eu lembro que eu acredito que no ano passado eu fiz um vídeo, acho talvez até mostrando mais livros, mas esse ano eu quero mostrar só esses aqui. Eu separei 6 livros e mais ou menos para trabalhar algumas faixas etárias. E o primeiro que eu separei foi esse aqui, esse quadrinho Superman, que apesar de não ser necessariamente infantil, porque serve para adulto, se encaixa muito com o público baby, deixa bem para vocês verem. E aqui ele tá um Superman inteiro, né? Mas aí, se a gente vira, abre a caixa de maneira diferente, vocês vão ver que esse Superman, ele compõe umas historinhas. Tá vendo? Acho que dá pra ver, né? E aí, eu vou mostrar um só, O Homem de Aço. Eu acho tão bonitinho esse tipo de livro. E são histórias curtinhas. E eu acho que se encaixa muito bem
daquela criança, sabe, menorzinha, que lê pouco, mas que já é alfabetizada. Serve até para criança não alfabetizada, aquela criança que a gente costuma falar de que faz a leitura de imagens, que ela não reconhece o texto, mas ela consegue entender uma história a partir do momento que um adulto conte e a partir do momento que ela vê as imagens. Tem outros tipos de livro que, mais ou menos nesse estilo, que servem para criança, como o livro de tecido, que é bem bacana. Eu não tenho aqui em casa. Eu já dei para meu sobrinho esse tipo de livro. E tem também aquele que é o plásticozinho, que é para bebê, que pode ser jogado na banheira, no banho, quando a criança pode brincar. Então eu acho que esse aqui casa muito bem com aquela criança menorzinha, não alfabetizada. Aí dentro dessa perspectiva de uma criança não alfabetizada ou pouco alfabetizada, além desse, eu separei esse aqui, que já é uma criança que já lê, sim, que está chegando lá aos seus 7, 8 anos, mas que também pode ser dado a uma criança que ainda não é alfabetizada. Agora que eu percebi, o livro teve uma sujidade agora. É incrível porque esse livro, A Viagem Marinho, de Paulo André Viana, o escritor, o desenho de Sérgio Melo. Paulo André era uma pessoa super talentosa aqui no estado de Pernambuco, que infelizmente partiu nessa pandemia. E é um livro muito bonito. Tem bastante texto, é bem musicado. Uma viagem marinha ao fundo do mar. Mas que também ele serve para uma criança que não faz leitura de texto, mas faz uma leitura de imagens. E eu acho que casa muito bem com essa criança. Olha a coisa mais linda, com essa criança menor. Que pena, sujou o livro, mas eu vou tentar limpar. É porque as lagartixas, elas acharam o lugar perfeito na minha estante. Eu não gosto de janela fechada. Eu só fecho realmente quando é à noite, mas para dormir, mas eu gosto tudo aberto. E tem as grades aqui de proteção, né? E aí elas acharam nas minhas estantes um espaço bacana, porque eu faço aquele espaçamento de centímetros, eu não encosto o livro na parede. E aí ali elas acharam aquele espaço vago, quentinho, protegido, um espaço maravilhoso. Aí os outros livros que eu quero mostrar são um público já leitor, infanto-juvenil, que é aquela criança de seus 10, 11, 12 anos, e eu vou mostrar 2 clássicos. Um clássico que todo mundo conhece, O Pequeno Príncipe, apesar de ser um livro ele é atemporal, né? Ele serve para menina e menina. Eu acho que é um bom exemplo para presentear meninas, mas principalmente meninos, porque o protagonista é menino, né? Para quem não conhece, conta a história de um aviador que ele tem o seu avião que cai no deserto, ele fica desacordado e ali ele se depara com esse viajante do espaço. É uma história muito bacana. E outro clássico, né, é Alice no País das Maravilhas. Eu acho que todo mundo conhece. Aqui quis trazer Alice porque é também um clássico, mas também é uma representação feminina. Eu acho belíssimo que ele não é colorido, ele só é um traçado riscado. Eu gosto muito das cores, mas eu gosto também muito dessas possibilidades do desenho riscado, né? E a Alice, ela vai para esse País das Maravilhas e lá ela conhece personagens bem icônicos, bem divertidos, bem instigantes e é bem bacana. Tenho minhas críticas ao autor, né? Acho que todo mundo conhece um pouco, sabe que ele era meio problemático, a gente questiona um pouco como era a vida desse homem, né? Mas o debate não é esse. E aí eu acho que é uma boa alternativa para o infanto juvenil naquela margem de seus 10, 12, 13 anos de idade, aquela criança que realmente de fato já lê textão. E para finalizar, nessa mesma vibe do menino já que lê texto, eu quis trazer duas perspectivas mais que eu acho contemporâneas. Esse livro de Ana Maria Machado, Cambaxé, se eu pudesse, é muito bacana esse livro.
Ele serve para o público menorzinho, mas também o juvenil. Então, um menino de 7, 10, 12, até um adolescente, eu adulta me identifico, né? E Cambaxirra, ela é um pássaro, né? Que vai se aventurar porque querem destruir a vida dela. E aí Ana Maria Machado brinca com aquela coisa dos títulos brasileiros, dos condes, viscondes, duques. E é muito bacana, mostra a questão da força, da união das pessoas para se opor a algumas coisas. E é muito bacana. Esse livro é perfeito para fazer uma contação de história. E para finalizar esse aqui, Hora do Espanto, eu li agora, no mês passado, setembro. E tem bastante texto, é um pouco aí já mais juvenil, mas eu queria trazer esse porque é de terror e eu acho que a literatura ela pode ser inserida o terror sim também para o adolescente, para o jovem, seu menino de 12, 13, 14 anos. Achei um pouco plagiado essa aula em cima de outra coisa, mas também acho bacana para um menino que, por exemplo, conhece a história, porque é um ícone da nossa cultura pop, né? O It. E aí a história de um palhaço que chega numa cidade, um circo, e aí aquele menino, o Derry, ele vai viver algumas situações por causa desse circo. E é bem bacana, ele tem menos de 100 páginas, tem bastante texto, mas aí é para o menino já, aquele público mais adolescente, eu acho uma coisa bem contemporânea e bem atual, no sentido de trazer um molde não só fantasioso, mas uma coisinha mais assim, terrorzinho, sabe? Fugir um pouco daquela história muito certinha, porque eu acho que a gente tem que se deparar com essa vastidão mesmo de estilos de escrita e de histórias, né? Não ficar só naquela história água com açúcar. E são esses aí só que eu queria sugerir, tem muitos outros. Eu acho que no ano passado alguns aí não entraram e outros entraram. Talvez alguns se repetiu, né? Como o Pequeno Príncipe e Alice no País das Maravilhas. Mas é isso, tá bom? E aí essa é a minha dica para esse mês das crianças, tá bom? Para quem tem pequenos universitários em casa ou que não tem, mas tem contato com esses pequeninos e vai presentear e pensa em dar um brinquedo ou pensa em dar um livro com um brinquedo. Por que não pensar em dar as duas coisas? Um brinquedo e um livro, tá bom? E é isso. Obrigada para quem assistiu e até a próxima, pessoal. Tchau!